Ok. Tito, capítulo 3. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Desce aí da tela, por favor. Desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao Sua homem voz herege... cortou, Michel. Acho que teve Perdão? uma chamada aí para você. Já voltou? Não está saindo ainda. Tá normal aqui. Então, vou continuar a leitura aqui, tá bom? Acho que deu algum problema lá no Eu acho microfone que do os Michel. irmãos estão ouvindo, só o irmão Wesley. Normal. A Tá partir do normal, 7, tá então. normal, Michel. Tá Para normal. que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando enviar temas ou Tito, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Sem áudio, Mário. Sem áudio. Vamos meditar na carta de Paulo a Tito. Eu já falei sobre sujeitar-se às autoridades, que é o primeiro versículo aqui de Tito, capítulo 3. Sujeitem aos principados e potestades, lhes obedeçam, estejam preparados para toda boa obra. É sempre importante entender que essa obediência, ela é dentro da palavra de Deus. Nós já vimos ocasiões em que Pedro, por exemplo, quando foi ordenado que ele parasse de pregar o nome de Jesus, ele foi obrigado a desobedecer à autoridade. No Antigo Testamento, nós vemos as mulheres hebreias que foram ordenadas a matar os meninos que nascessem, elas não obedeceram à autoridade. Então, é preciso ter esse discernimento também de julgar aquilo que a autoridade ordena. Mas, claro que é julgar de maneira correta, né? Não é porque
a gente tenha uma opinião e a autoridade tem outra, que nós vamos desobedecer à autoridade. São assuntos mesmo que são relevantes e que vão contra a palavra de Deus. A continuação aqui, então, estejam preparados para toda boa obra. Então, faz parte de a obediência às autoridades, faz parte também de estarmos preparados para toda boa obra. Essa boa obra é boa obra no sentido das coisas de Deus. Não é que eu tenho que me preparar para ser pedreiro, ou ser advogado, ou ser engenheiro, ou ser médico, mas toda boa obra que dê um bom testemunho aqui nesse mundo. Nós nunca podemos esquecer de que nós estamos aqui com uma razão. Porque uma vez que nós já fomos salvos, no momento em que cremos em Cristo como Salvador, por que Deus nos deixaria aqui na Terra? A troco de quê, não é? Poderia nos levar para o céu. Mas ele nos deixa aqui para dar testemunho. Assim como Cristo esteve aqui na Terra, andando aqui e dando testemunho do Pai, depois ele subiu para o Pai, ele subiu aos céus e nos deixou aqui testemunhando dele diante do mundo. E enquanto isso, ele está na presença de Deus, testemunhando de nós perante Deus, advogando por nós também. Então, Cristo está hoje no céu, diante de Deus por nós, e nós estamos na terra, diante do mundo por ele. Aqui no versículo 2 de Tito, capítulo 3, que a ninguém infamem. O que é infamar? Infamar é falar mal, né? Ou difamar também. É a mesma coisa, é sinônimo. Que a ninguém infamem, não falar mal de ninguém. Eu sei que isso é bastante difícil, né? A gente luta com isso todos os dias para evitar falar mal, denegrir uma pessoa, destruir reputações. E nós sempre temos aquele argumento, né? Eu não queria falar nada dele, mas pronto, aí vem, né? Não é que eu queira dizer, não era que eu queira falar, e aí fala. Então, esse cuidado nós temos que ter, porque tem um versículo até, puxa, eu acho que eu não vou achar, viu? As aves do céu, em Provérbios. Em Provérbios. É Eclesiastes, não é Provérbios, é Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz e os que têm asas dariam notícia do assunto. Eu nunca vi um versículo ser tão atual, não é? Porque onde é o lugar que a gente mais troca mensagens e escuta mensagens de fofocas, de políticas, de tudo? É Twitter. E Twitter, em inglês, é piado. Piado de passarinho, né? Um passarinho que fica... Isso é um Twitter. Então, é muito, muito cabível o nome do Twitter, porque é ali que você fica sabendo das notícias, boas e ruins, e também das fofocas, e também de todas as coisas que um fala do outro, né? E muitas discussões também, muitos debates. Então, sempre lembrar isso aqui, nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico. É importante, eu sempre tenho cuidado, nunca, mais de 3.000 vídeos na internet, de não citar nomes. Às vezes eu critico doutrina, uma má doutrina de alguém, ou até um sistema, mas não nome de pessoa, né? Porque é um perigo hoje também. Você pode ser processado por danos morais. Falar mal de alguém, e aí vem um processo, né? Então é muito cuidado. Mas nós não fazemos isso, não evitamos falar mal dos outros por medo de processo. Mas
porque o Senhor quer isso. A ninguém difameis, né, ou infameis, nem ainda no teu pensamento amaldiçoeis o rei. E troque aqui por presidente, por governador, por juiz, às vezes bem que dá vontade, né, de você falar mal de... Tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz e os que têm asas dariam notícia do assunto. Então, sempre lembrar disso no nosso caminhar aqui, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos. O que é contencioso? Briguento. Briguento. Numa outra versão está, nem sejam altercadores, mas eu acho que ninguém mais usa essa palavra, altercadores. Tem uma versão que fala, nem sejam questionadores, a outra fala... Não falem mal, sejam pacíficos, aqui não é. Não sejam contenciosos, essa acho que é a melhor versão aqui. O que é uma pessoa contenciosa? É a pessoa que tudo é motivo para discussão e para briga. Ele dá um boi para não entrar, aliás, ele dá um boi para entrar numa discussão e uma boiada para não sair. Então, não é para o cristão ser assim, não é? Eu sei que eu tenho muito a tendência de ser contencioso, no sentido de, às vezes, querer provar algo para alguém, mesmo biblicamente e tal, e eu preciso sempre me lembrar disso, sabe, desse versículo aqui, que eu devo evitar contendas, evitar discussões, debates e coisa desse tipo. Eu até quando me convidam, às vezes, para participar de debates, tem muito, né, na internet, tem debates hoje com o YouTube, tem muito debates, programas de TV, programas de rádio, para você debater. Eu uma vez fui convidado para um programa de TV, eles queriam que eu fosse lá representando, né, o lado dos desigrejados. Eles iam convidar um pastor não sei o quê, um pastor não sei o quê, e cada um ia defender a sua parte. Eu falei, não, eu não participo de debates, porque os debates têm um problema. Quem entra num debate, ele quer ganhar, ele entra para ganhar. E quando você entra para ganhar no debate, você, às vezes, pode até na metade do debate ficar convencido da opinião do outro, mas você não vai dar o braço a torcer. É uma competição, é um ringue, é uma luta. E a carne adora essas coisas. Então, para evitar isso, eu já prefiro não participar. Muitos debates, você vê, às vezes até o cara é bom em debater e faz muita coisa, né? Mas geralmente eles põem lá um pai de santo, um pastor, um espírita, um testemunho de Jeová ou qualquer coisa assim, e cada um vai ficar apresentando os seus argumentos. E o problema de participar de debates assim é que você acaba dando palco para outros. Você acaba oferecendo oportunidade de outros apresentarem suas más doutrinas. E isso não é bom, não é? Então, até nesse daí que me convidaram aquela vez, depois eu fiquei sabendo, alguém me mandou o link do vídeo do programa de TV, e quando eu vi o cara que foi, tinha um pastor, acho que presbiteriano, mas o outro cara que foi era um desigrejado também. Eu falei, meu Deus, imagina se eu entro nesse trem, eles vão achar que eu sou a mesma coisa desse outro. Esse outro que foi, que era desigrejado, ele não crê na Trindade, ele não crê na ceia do Senhor, não crê no batismo. O cara não crê em coisa nenhuma, o cara é um herege de carteirinha. Ainda bem que eu não fui lá, porque você imagina, você às vezes num lugar desse, a pessoa se iguala, né? Coloca você no mesmo patamar de um herege. Aí as pessoas não vão entender. Então, a ninguém infamem e nem sejam contenciosos. Nada de brigar. Tem uma frase de um cristão, um evangelista, ele dizia assim, quando alguém queria debater com ele e não concordava com ele encerrava a conversa assim, falava assim, olha, vamos esperar chegar no céu e aí nós vamos ver qual de nós dois está com a razão. E eu tenho quase certeza que será você. Com isso ele encerrava, porque aí o cara ficava sem munição para continuar discutindo, para continuar defendendo uma posição.
eu tenho quase certeza que será você o que está com a posição correta. Pronto, e agora eu não vou fazer? Então eu queria continuar aqui defendendo minha posição, não posso mais. Então nem sejam contenciosos, mas modestos, deixa eu ver o que a outra tradução fala, cordatos, ou seja, não que a gente tenha que concordar com tudo, né? Mas um cara ligou para mim essa semana, oferecendo um negócio lá, que ele criou um selo de qualidade para as igrejas, porque era muito importante. A hora que ele falou que era, eu só falei, Ele ficava explicando no telefone, e eu, sei, Porque eu pensei, se eu for, esse cara deve estar muito tempo empenhado em vender esse selo de qualidade para igrejas. Ele não percebeu que ele ligou para alguém que não tem nada a ver com igrejas, no sentido de denominações, que não sou pastor, não sou nada. Mas se eu fosse explicar isso, eu ia ficar um dia inteiro no telefone com ele, porque ele já tem toda a estratégia montada para vender esse produto que ele inventou, que é para dar credibilidade para a sua igreja. Sua igreja vai ter um tipo ISO 9000, as pessoas vão enxergar o selo lá no site, falar, eu posso confiar nessa igreja e nesse pastor, porque tem os ISO 9000 lá, o ISO, sei lá como é que chamava o selo. Então, às vezes, é melhor você ficar e encurtar logo a conversa. Então, modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Isso aqui nós temos que sempre ler, levando em consideração o que o Senhor Jesus também fazia, né? Ou mesmo o que o apóstolo Paulo e os outros discípulos faziam quando encontravam um herege. No caso do Senhor Jesus, os fariseus. No caso do apóstolo Paulo, uns hereges, né? E até quando ele precisou repreender Pedro. Então, muitas vezes, nós vamos mostrar toda a mansidão para com todos os homens, porém, muito cuidado para não ser aquele que concorda com tudo, inclusive com erros. Porque às vezes a pessoa vem com uma doutrina maligna e você vai, não, tudo bem, não, importante que você pense assim e tal. Então a gente tem que ter um certo filtro aqui, ser manso para com todos os homens. Lembrando que um cavalo manso, um cavalo amansado, ele não é mais fraco do que um cavalo selvagem. A diferença é que ele aprendeu a controlar a sua força. O cavalo selvagem, você coloca na charrete ou no arado, ele dá coice, ele arrebenta tudo. Ele é muito forte, mas ele não tem controle de si mesmo. Mas o cavalo manso, ele tem a mesma força, só que a força dele é dirigida para o que tem utilidade, para o que é útil, para o que faz bem. Não é? E isso é justamente o inverso do homem pecador vivendo em pecado. Muitas vezes a pessoa pensa que pecado é algo imoral, por exemplo. Mas ela não entende que existem duas coisas distintas. E no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, ele distingue uma coisa da outra. Tem o pecado que é a raiz, que é o tronco, que é o cerne do problema. E tem os pecados, que são os frutos. Então, por exemplo, um pé de limão. O pé de limão é o pecado. Os limões são os pecados. São os frutos daquele pé de limão, que só pode dar pecado. Ou só pode produzir pecados, porque ele é um pé de limão. Tá? Então, quando uma criança nasce, por exemplo, a gente fala isso, as pessoas ficam horrorizadas, né? Não, a criança nasce pecadora. Imagina que uma criança nasce pecadora, tão pura, tão inocente. Não, ela é pecadora. Ela é pecadora porque ela nasceu, ela herdou o pecado. O tronco do limoeiro está nela. Ainda que não tenha produzido nem um limãozinho, nem uma florzinha, nem uma folhinha. Mas o tronco da árvore está nela. A raiz da árvore está nela. Amanhã ela vai começar a produzir os limõezinhos, mostrando a que ela veio, ou seja, qual é a sua natureza, que a sua natureza é pecaminosa. Então, uma criança, ela nasce pecadora também.
Ela não fica pecadora depois que começa a pecar. Tem algumas religiões aí, evangélicas, inclusive, que ensinam esse erro. Dizem que a criança só vai ser pecadora quando ela começar a praticar pecados. Isso é um erro por não entender a diferença entre a raiz e o fruto. Ok? Então, a criança também precisa de redenção. Ela precisa de um Salvador. Mas como ela não tem condições de crer, por isso que o Senhor Jesus disse: vinde a mim as criancinhas, vinde a mim os meninos, né? Porque dos tais é o reino dos céus. O Senhor vai salvar com o mesmo sacrifício que ele salva aquele que crê conscientemente, se converte a ele conscientemente, ele salva também aquele que não tem condições de crer, que não tem consciência. Por exemplo, um aborto. Um aborto. Uma mãe que perdeu um filho por aborto, tenha sido esse aborto espontâneo, ou tenha sido provocado, né? Às vezes antes da sua conversão, ela não fazia ideia do que ela estava fazendo. Esse bebê ou esse feto, ele está esperando por essa mãe no céu. Se ela se converter, ele está esperando por essa mãe no céu. Eles vão se reencontrar. Ela vai conhecer esse filho que ela achou que desapareceu, que foi... Não, é uma vida. É uma vida e foi salvo pelo sacrifício de Cristo, porque na cruz ele pagou também pela salvação dessas pessoas, dessas crianças, desses fetos, como ele também pagou pela salvação de pessoas que nascem com deficiência mental, que são incapazes de crer. Morreu por elas também, e elas não são... Esses salvos, esses que foram salvos inconscientemente, porque não tinham condições de consciência de pedir por perdão e por salvação, eles não fazem parte da igreja. Tem um versículo na Bíblia que fala para que toda a família no céu e na terra... Deixa eu achar aqui. Está em Efésios 3,15. Efésios, capítulo 3, versículo 15. Versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Isso aqui está mal traduzido, porque na verdade não é toda a família, como se tivesse uma família só. É cada família. Ou toda família, sem o artigo A. Toda família, ou cada família. O Darby traduz isso como do qual cada família nos céus e na terra recebe o nome. Então, por quê? Porque tem mais de uma família no céu e na terra também, né? No céu vão ter as famílias da igreja, dos salvos antes de Cristo vir ao mundo, os que creram em Jesus antes da vinda de Cristo, antes do período da igreja, as crianças, os abortos, as pessoas com problemas mentais, cada um é uma família diferente, não são todos membros da igreja. A igreja é a mais privilegiada porque é a noiva de Cristo, mas os outros também não deixarão de ser privilegiados pelo fato de eles estarem com Cristo no céu, não é? Mas voltando lá em Tito, capítulo 3, versículo 2. Então, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos. Outra versão diz, no lugar de modestos, pacíficos, afáveis, pessoas fáceis de lidar. Pessoas fáceis de lidar, sossegados, mostrando toda a mansidão para com todos, porque... E aqui vem a pegada, né? Aqui vem a pegada. Porque também nós éramos noutro tempo. Pronto, agora vem. Puxa, precisava falar disso, né? Precisava expor as nossas vergonhas, não é? Por isso que o sacerdote
não podia subir ao altar por escadas, para não aparecer as vergonhas dele, porque ele subisse pela escada, o povo via ele por baixo da saia lá, do saiote que usava, né? Então, o Senhor não queria fazer isso com eles. Então, nós também, na realidade, tínhamos muitas vergonhas, ou muitas coisas em nós, que nos tiravam qualquer dignidade que a gente possa buscar. O homem sempre procura construir uma reputação, não é? Defender a sua reputação. Porque eu fiz isso, eu sou aquilo, mas Deus enxerga tudo. Então, quando nós vemos aqui que noutro tempo éramos o quê? Gente fina, né? Insensatos, tolos, completamente ignorantes, né? No outro tempo éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites. O que é concupiscência? São desejos ardentes da carne, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Percebe? Então, aqui nós vemos o que nós éramos na nossa raiz, no nosso tronco de limoeiro. Nós éramos azedos ao extremo. Totalmente azedos. Não tinha nenhuma doçura em nós que Deus pudesse se agradar dela. Nenhuma. E eu estava falando sobre o pecado. Muita gente confunde o pecado com os pecados. O crente, ele nasceu pecador, mas o dia em que ele se converteu a Cristo, ele teve os seus pecados perdoados, todos eles, até os que ele ia ainda praticar. Por isso que o crente não é chamado a pedir perdão dos seus pecados. Ele pediu uma vez, quando se converteu. E você não encontra nas cartas dos apóstolos um crente pedindo perdão. Mas é dito em 1 João que nós devemos confessar os nossos pecados. E o que é uma confissão? É você reconhecer realmente as suas falhas. É você ler isso aqui, que nós éramos no outro tempo e acabamos sendo de novo agora com as nossas práticas. Mas isso foi perdoado quando nós cremos em Jesus. Os nossos pecados foram levados todos lá na cruz. Todos, antes de nós existirmos. Alguns pensam assim, não, eu sou perdoado até o momento em que eu creio em Jesus. Mas daqui para frente, aí se eu pecar, vai ser complicado, porque ele teria que morrer de novo. A pessoa usa o versículo erroneamente, lá de Hebreus 6, mas não é isso. Fomos totalmente perdoados. E o nosso velho homem foi lançado na morte. Lá em Cristo, ele morreu. O nosso velho homem. Trazemos ainda em nós a carne. Essa continua em nós, mas nós somos convidados a nos despojarmos dela, para vivermos uma vida santa aos olhos de Deus, aqui. Agora, essa ideia de que é o pecado e o que são pecados, hoje eu vi um vídeo tão impressionante no YouTube, que eu escrevi uma nota lá no YouTube não, no Facebook, eu escrevi uns pensamentos sobre isso. E depois, pesquisando, eu dei o exemplo da roda solta, né? Sabe que roda solta de caminhão mata muita gente. Que, às vezes a roda se solta na estrada e continua rodando. Só que agora não tem mais eixo. Ela roda sozinha. Uma roda de caminhão é pesadíssima. E ela continua rodando. Se ela bate num carro, ela estraçalha o carro. É como se fosse, ela bate na frente do carro, arrebenta tudo. Então, eu fui procurar roda solta no YouTube e tinha lá uma estrada, um cara de moto filmando a estrada, e na frente dele, lá na frente, um outro carinha de moto. De repente, vem uma roda girando assim, pá, dá na cabeça do motociclista da frente dele. Matou na hora, o cara. O cara cai no chão já, o outro para ajudar, mas viu que estava morto já, não tinha jeito. Então, uma roda solta é o pecado agindo. Porque pecado, a palavra pecado, na sua origem, significa, em uma tradução, é iniquidade. Na Bíblia nós temos, às vezes, um versículo que fala assim, porque o pecado é iniquidade.
Mas uma tradução mais correta seria que pecado é estar sem um eixo, sem uma direção, sem um guia. Muito mais insubordinação. Anota aí. O que é pecado? Insubordinação. Quando que o pecado entrou no mundo? Quando Eva e depois Adão, não é? Foram insubordinados, deixaram de se sujeitar a uma ordem divina. Deixaram de reconhecer que Deus estava acima deles e quiseram agir pela vontade própria. Então, agir na vontade própria é pecado. Porque a nossa natureza insubordinada é deixada livre. É a roda solta do eixo. É o trem solto dos trilhos. Você vê um trem passar, é uma coisa impressionante, aqueles trens grandes, modernos, né? Você vê ele passar, a terra treme. Ali tem toneladas e mais toneladas de peso, de aço. Aquilo vai rasgando, né? Se um carro entra na frente, tem até vídeos no YouTube de acidentes com trem, o cara mete o carro na passagem de nível, quando vem vindo um trem, o trem não sente nem cócegas. O trem nem para. Ele leva o carro, estraçalha o caminhão, o que tiver na frente, ele vai embora. Vai arrebentando tudo. Mas o trem em si, né, a não ser que seja um objeto muito grande que faça o trem descarrilhar. Mas quando o trem descarrilha, aí sim. Aí é perigosíssimo, porque daí ele tem toda aquela potência, ele tem todo aquele peso, a sua inércia é muito grande, ele vem com tudo aquilo e vai levando casa, vai levando, os vagões vão levando o carro, casa, rua, poste, o que tem pela frente. Por quê? Porque ele está fora do trilho. Ele está insubordinado aos trilhos. Assim como a roda ficou insubordinada ao eixo e matou o cara. Não é? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser livre. Do jeito que como o trem. Eu quero viver em liberdade, eu busco a liberdade. É o trem. Dá liberdade para o trem para você ver o que acontece. Dá liberdade para a roda no caminhão, libera ela do eixo e vê o desastre que acontece. Quando os homens falam querer liberdade, é uma bobagem muito grande. Liberdade. Liberdade de quem? Ser livre de quê? Ou de quem? Ser livre de um governo, por exemplo? Você não pode ser livre de um governo, porque aí você cai na anarquia. Anarquia, cada um faz o que quer. Se eu sair na rua e não gostar da cara do meu vizinho, eu mato ele. Percebe? Como é que um mundo sem subordinação seria um desastre completo? Mas então aqui ele conta agora o meu currículo. Insensato. Né? Quando você apresenta o currículo, imagina você chegar numa empresa para arrumar um emprego. Pois não. E qual a sua experiência? Bom, eu num outro tempo, eu era insensato, desobediente, extraviado, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odioso, odiando com os outros também. O entrevistador fala assim, pode cair fora daqui, meu, tá louco. Não queremos uma pessoa assim com um antecedente tão ruim. Pois é. Mas o que Cristo veio salvar? Pecadores. Cristo veio pagar os pecados de pecadores, de pessoas com péssimo antecedente. E se você não se reconhecer dentro dessa lista de maldades que tem aqui, não tem salvação para você. As pessoas pensam, não, eu tenho uma vida santa, uma vida boa, eu posso chegar diante de Deus e falar assim, olha, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, ajudei os pobres, construí um asilo, dei comida para os presos, fui na rua aquecer os mendigos e tudo isso. O senhor vai falar assim, mas e o que você conseguiu fazer com os seus pecados? Senhor, eu não tenho pecados, eu procuro não pecar. É? Até parece. O seu cérebro parou de funcionar quando? Porque nós pecamos até em pensamentos. Então, a condição para você ter o perdão é que você reconheça a sua condição de pecador, de insensato, desobediência, extraviado, servindo a concupiscências, de deleites, vivendo em malícia, em inveja, etc. Tem até uma história que o rei foi visitar a prisão, aí ele passava cela por cela, perguntava, por que você está aqui?
olha, majestade, foi um erro judiciário, eu nunca fiz mal para ninguém, não sou culpado, cometeram um erro lá no meu prontuário e botaram aqui, mas eu não era para estar aqui, eu não pertenço a esse ambiente tão vil aqui. Foi no outro, e você? Ah, eu também, não fiz nada de errado, majestade. Eu sempre fui uma pessoa honesta, trabalhadora, pai, responsável pelos meus filhos, marido ideal. Chegou numa outra cela. E você? Olha, majestade, eu estou aqui porque eu sou um criminoso. Eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu fiz as coisas mais péssimas do mundo, as mais vis. Aí o rei chamou, guardas, guardas, venham cá! Tirem esse homem daqui. Põe ele na rua, porque senão vai estragar os outros. Os outros são tão bons. Esse cara aqui é um câncer no meio da prisão. Tirem daqui depressa, manda embora, manda para casa. Então é assim, o cristão, ele é o pior dos piores. E se não se considerar assim, não tem salvação. E aí, quando fala aqui que eu era tudo isso, no versículo 3, aí vem o mas. Mas bom esse, não? Esse mas que a gente usa, às vezes, como eu dei o exemplo lá, que a ninguém infamem. Eu não queria falar nada dele ou dela, mas aí é o mas pecaminoso, né? Mas esse mas aqui é o melhor que a gente poderia ouvir. Depois de falar esse currículo horrível, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Ouviu aí? Porque ainda tem gente que acha que suas obras de justiça irão atrair o amor e a benignidade de Deus. É um engano. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. A salvação parte de Deus. Partiu de Deus a salvação para nós, para conosco. Ninguém vem a mim se o Pai antes não o trouxer, o Senhor Jesus falou. É preciso que o Pai nos dê ao Filho, para a gente aí ir ao Filho. Porque muita gente diz assim, não, eu vi esse negócio de cristianismo aí, ó, evangelho. Eu falei, isso é para mim, eu estou achando que realmente é meu perfil, porque são pessoas muito boas, muito honestas, muito corretas no seu trabalho, então eu vou me converter também, porque eu tenho todas essas qualidades, já nasci bom. Minha mãe sempre falou que eu era o melhor menino do mundo. Quando saiu o desfile de 7 de setembro, minha mãe dizia assim, olha lá, o meu filho é o único que está marchando com o passo certo. Então eu sempre fui correto, nunca fiz nada de errado. Esse aí nunca vai crer, esse nunca vai entender. Porque não é pelas obras, nossas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Deus olhou para nós e se compadeceu, e teve pena de nós, teve dó de nos olhar nessa condição tão degradada que nós somos, porque ele olha com máquina de radiografia. Ele faz uma radiografia do ser humano, ele não olha pelo o exterior só. Não adianta você maquiar, que Deus olha por baixo da maquiagem. Segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso é a grande diferença que ocorreu conosco. Ele nos salvou, não pelas nossas obras, de maneira nenhuma, mas pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Isso partiu de Deus, né? Isso partiu de Deus. Tem um versículo em Efésios 2, no versículo 9, ele fala assim, não vem das obras, para que ninguém se glorie. No céu não vai ter ninguém batendo no peito. Fala assim, eu estou aqui porque eu fui bom. Não. De jeito nenhum. Ou falando assim, eu estou aqui porque eu fui canonizado. O Papa me canonizou. Não. Ninguém pode tirar as manchas do outro.
Ninguém pode sacrificar-se pelo outro para salvar o outro. Ninguém pode salvar o outro. Só Cristo Jesus. Em Romanos 3, versículo 20, diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele, diante do Senhor, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso aqui que muitos sabatistas, judeus, judaizantes, legalistas não entendem. A lei foi dada como padrão, não como salvação. Você olha para a lei e fala assim: ih, estou lascado. Eu não consigo guardar isso aí. A lei foi dada para nos condenar. Porque a lei é pura, é santa, mas nós não somos por natureza, né? Então, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. E lá em Romanos 4, um capítulo à frente, versículo 4, ele diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão ou a recompensa segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada ou tributada ou dada como justiça. Olha o detalhe: Deus justifica o ímpio, Deus não justifica o bom. Aquele que crê naquele que justifica o ímpio. E outra coisa, quando fala que aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão ou a recompensa, segundo a graça, mas segundo a dívida. Por quê? Porque se eu achar que alguma obra minha me faz merecedor de uma recompensa de Deus, eu estou dizendo que Deus me deve. Eu estou fazendo de Deus meu devedor. Eu estou achando que vou chegar no céu e falar assim: Senhor, olha lá, ó minha vida lá como foi legal, ó. Olha quanta coisa boa eu fiz. O senhor me deve, me paga aí. Loucura, né? Loucura. A gente trabalha por salário. Quando você trabalha, no dia 2 do mês, o patrão já deve para você. Já pensou nisso? Mas não vai cobrar que ele vai mandar você embora, né? Não é assim. Nos Estados Unidos, o salário é semanal. Você recebe toda semana o pagamento daquela semana. Não é que no Brasil que é mensal. Lá é toda semana. Você recebe o pagamento da semana. Porque você já trabalhou. O patrão já deve a você aqueles 7 dias. Ele está devendo. Mas Deus não deve nada para ninguém. E você não pode nem querer pensar na possibilidade de cobrar de Deus por alguma bondade que você fez. Porque se você fez alguma bondade, isso foi porque Ele capacitou você. Ele, por graça, vai te dar o prêmio, a recompensa, por graça só. Tudo vem unicamente pela graça. E mais em Romanos, aqui, capítulo 9 também. Quem não pegar isso aqui hoje, não pega nunca mais, hein? Olha só. 9,16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. As Olimpíadas estavam aí, né? Pensa num corredor. Pensa num corredor fraquinho. Dá uma partida lá, o cara vai, pá, solta o tiro lá. Ele vai sair correndo, mas ele está tão fraco que ele não consegue dar um passo. Aí vem um vento muito forte, pega ele pelas costas e leva até o fim da corrida essa ventania, que só pega nele, né? Senão não dá certo a minha história aqui, tá? É fictícia. Mas pega nele. Quando ele chega lá, ele rompe a fita na chegada. Alguém pode falar assim: cara, você corre. Não fui eu, foi o vento. Foi o vento que me fez chegar aqui. Isso é graça. Isso é graça. Então, não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E também em Romanos 11, diz assim, ó, se é por graça,
já não é pelas obras. Porque você está tentando se salvar por boas obras. Se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Percebe? Imagina que você me convide para um jantar na sua casa. O que é convidar uma pessoa para um jantar? É exercer misericórdia, compaixão e graça. Você não pede para a pessoa fazer. Não fala, ó, vem jantar em casa, mas ó, traz os pratos, traz o arroz, o feijão, o frango, o macarrão, a salada, traz tudo. O cara fala, meu, para isso eu janto em casa. Não vou na sua que eu janto em casa, eu já fico aqui. Não. Como é que fala uma pessoa que convida? Ah, preciso levar alguma coisa, que é convidada? Preciso levar alguma coisa? Não se preocupe. Tudo já está preparado. Eu já mandei fazer todos os pratos, está tudo lá preparado. E aí você vai. Aí você vai. Isso é graça. Isso é graça. Quando a pessoa não tem o que levar, melhor, mais graça ainda. Maior é a graça. E aqui, se a gente continuar mais um versículo, em Gálatas 2, no versículo 16, ele diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Quantas vezes ele repete isso, né? Porque tem muita gente que não entende isso. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Simples assim. E Gálatas 3, versículo 11, fala: evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Nós só podemos ter vida pela fé, nunca pelas obras. As boas obras são consequência, né? Quando a gente lê no versículo 1 aqui de Tito, Tito capítulo 3, versículo 1 diz assim: estejam preparados para toda boa obra. Ele vai continuar mais para frente, lá no versículo 8, ele vai repetir isso daí. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus, ou seja, aqui fala dos convertidos, os que creem em Deus procurem aplicar essas boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, as boas obras são uma consequência de uma conversão já feita, e não o gerador da conversão. Não. Tem até uma história interessante que aconteceu na época da Reforma Protestante, 1500 por aí. Um homem muito rico estava desesperado com a condição da sua alma. E ele procurava em todo lugar alguém que soubesse como que ele podia ser perdoado dos seus pecados e ter a certeza de vida eterna, o que ele tinha que fazer. Então ia numa igreja lá, o padre falava: não, sim, tem que dar esmola, o senhor tem que ajudar os pobres, o senhor tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas ele fazia, mas ele não sentia paz. Ainda assim, a sua alma estava aflita, atribulada. Até um dia alguém falou assim: olha, tem um pessoal aí, da tal de reforma, que parece que eles têm essa paz. E por que você não vai procurar um deles? Aí foi procurar um lá, tinha um lá, deram o endereço de um, ele bateu na porta, o cara abriu a porta e falou assim: olha, me falaram que você tem paz com Deus e você sabe o que eu tenho que fazer para ter paz com Deus. Ele falou: olha, amigo, sinto muito, você chegou tarde. Mas como assim? Eu faço qualquer coisa, estou disposto a pagar qualquer coisa, a dar toda a minha fortuna para ter paz com Deus. O que eu preciso fazer? Não pode fazer nada, você chegou tarde. Mas como assim que cheguei tarde? Você chegou porque há 1500 anos atrás teve um que já fez a paz com Deus. Fez as pazes com Deus no seu lugar, morrendo na cruz para levar os seus pecados. E aí fazer as pazes daquele que crê com Deus.
Agora, tudo que você tem que fazer é crer. É crer nele, que levou os seus pecados. Crer em Jesus, que levou os seus pecados na cruz. Olha que coisa. Quanta gente desesperada por aí, vai à igreja, vai não sei aonde, vai atrás de pastor, de padre, de bispo, de milagre, de santo, de santa, e não tem paz com Deus porque não entendeu ainda que as pazes do ser humano com Deus, não tem aquele negócio, vamos fazer as pazes, era assim que fazia, né? Com dois dedinhos assim, vamos fazer as pazes, duas pessoas que brigavam, vamos fazer as pazes, vamos fazer as pazes. Essas pazes com Deus foram feitas lá há 2000 anos. E agora o que Deus pede? Que creia em Cristo, que creia que já foi pago o sacrifício, que já foi consumado o sacrifício, o sangue foi derramado. O culpado pelos meus pecados morreu. Como assim o culpado? Jesus. Ele foi feito pecado no meu lugar. E ali ele foi castigado por mim, não com pregos nas mãos e coroa de espinhos na cabeça, ou chibatadas, não. Ele foi castigado durante 3 horas pelo próprio Deus, a quem ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Ali ele ficou sozinho, em trevas, sofrendo pelos meus pecados. Ali ele foi feito pecado no meu lugar. Ali foi resolvido de uma vez por todas. Ali o fogo do juízo de Deus já caiu. Eu sempre costumo dar o exemplo de que a melhor maneira de você escapar de um incêndio florestal, porque um incêndio florestal, aqui em Limeira, na região aqui de Limeira, tem os canaviais, e muita gente já morreu em canavial por causa de queimadas. Porque às vezes o cara ia numa festa, enchia a cara, depois ia dormir no meio da cana, né? E não sabia que à noite os empregados da fazenda iam botar fogo na cana para colher no dia seguinte, porque eles queimavam. Hoje é proibido, mas eles queimavam, eles pegavam, estava uma noite com muito vento, o que eles faziam? Punham fogo no canavial, e o vento era muito, então o vento levava logo o fogo e queimava só a palha, queimava só as folhas. Porque a folha de cana, quem já entrou no canavial de manga de camisa curta, sabe que aquilo corta que nem navalha, né? Eu me lembro até de uma irmã em Cristo, de uma certa denominação muito rigorosa, muito legalista, me escreveu uma vez, ela cortava cana. Ela trabalhava, isso com 30 anos atrás, ela me escreveu. Ela trabalhava com corte de cana e o pastor proibia ela de pôr calça comprida. Porque ela ia para o inferno se vestisse uma calça comprida. Tinha que vestir saia, inclusive quando cortar. Ela falou: irmão, eu vou cortar, eu vou trabalhar, eu volto com as pernas todas cortadas, com traços de sangue, porque não tem jeito. Se andar num canavial, ele corta, é uma navalha aquilo. Põe luva, põe chapéu, põe um lenço na cabeça para proteger o pescoço, mas as pernas dela, coitada, estavam expostas. Porque o pastor falava que ele ia para o inferno se botasse uma calça comprida. Então, o canavial, eles põem o fogo no canavial, e às vezes o cara bebeu, dormiu lá no meio da cana, quando acorda ele vê aquele fogaréu vindo, né? Aí como é que ele faz? E um fogo com vento é uma coisa perigosa, você não consegue escapar. Se ele tiver um isqueiro ou uma caixa de fósforo, ele consegue escapar. Porque o que ele faz? Ele põe fogo onde ele está. Lá atrás vem vindo o fogo, o vento está trazendo para cá o fogo. O que ele faz aqui? Ele põe o fogo aqui, para o fogo ir para lá. Aí o incêndio que ele causou vai indo e vai queimando tudo. Aí antes que chegue o incêndio de lá, o que ele faz? Ele pula para dentro da área queimada. Aí quando o fogo chega, dá a volta em torno dele e continua queimando dali para frente. Isso Cristo fez por mim, isso Cristo fez por você. O fogo caiu, o fogo do juízo de Deus caiu sobre ele. E agora, qual o lugar mais seguro para você estar? No lugar onde o fogo já caiu, em Cristo. Em Cristo o fogo caiu. Não vai queimar mais ali. Ali você está totalmente seguro. Então, aqui, quando ele fala, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, no versículo 4, nosso Salvador. Ué, mas espera aí. Deus, nosso Salvador? Mas o nosso Salvador não é Jesus? É, porque Jesus é Deus.
nosso Salvador para com todos, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados, olha ela de novo aqui, pela sua graça, olha que palavra linda, graça, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E antes que alguém pense que você creu em Cristo, está salvo, e está salvo realmente, e pode viver do jeito que quer, não. Agora sim você tem uma responsabilidade de viver do jeito que Deus quer. Porque ele vai falar no versículo 8, fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Eu acho que até aqui já deu para falar bastante coisa, né? Vamos às perguntas. O Lemão chegou ou não? Nem reparei se ele tinha chegado. Pelo jeito, não. Chegou não, Mário. Então, alguém tem alguma dúvida? Tem umas mãos aqui levantadas, vamos ver aqui, né? Tem José Nilton e depois Jussara. José Nilton. José Nilton. Deixa eu achar ele aqui. O chat aí no final você vê. José Nilton e Jussara levantaram a mão. Onde que eles estão? Eu abri aqui a fila de coisa, mas não estou achando. No chat você vê, Mário, ele fez a pergunta aqui. Não sei se é a pergunta ou comentário. Deixa eu ver aqui. Desculpa, eu estou com a tela de pessoas. É na tela de chat que tinha aqui. Toma aqui. José Nilton. Posso enquadrar essas passagens em Tito 3, de 2 a 3, com o ato de sabedoria constante em Tiago 3, de 13 a 14? A sabedoria que vem de Deus é antes essa? Deixa eu ver. Aqui tem de 3 a 15, na realidade, não é? Porque também fala no versículo 15, no versículo 14 fala, mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda sorte de obra perversa. Então, realmente, Tiago nos dá mais munição aqui, porque nós tropeçamos em muitas coisas. Ele já começa falando no versículo 1, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear o corpo. Então, é isso aí. Dá para... Isso aqui complementa justamente o nosso tema aí. A outra quem era? Jussara? Cadê a Jussara? Não estou achando. Jussara, se você quiser abrir o microfone e perguntar, pode também, viu?
E depois Jussara tem Michel Querino. Só se ela não está conseguindo abrir o microfone. O último que eu tenho é o José Newton. Então, passa aqui para Michel. Talvez o Jussara esteja com dificuldade aí. Michel, quer falar aí? Oi, irmão. Boa noite, irmão Mário. Boa O irmão noite. falou aí sobre a questão dos pecados, e eu também creio que todos os nossos pecados foram perdoados na cruz. Mas eu tenho uma dúvida lá na primeira epístola de João, quando ele fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele perdoará os nossos pecados. Eu fui ver outras versões e a palavra perdoado está ali. Aí eu quero entender qual é o contexto, então, desse perdão. Uhum. Lá em 1 João, né? Eu acho que é o capítulo 1, verso 7. Isso. O primeiro ponto a gente entender aqui é que essa carta foi escrita para salvos. Então a pessoa já está salva. Isso que a gente tem que entender. Não pode esperar que isso aqui, porque ele está falando no versículo 4, essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Depois, no versículo 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, e aqui entra então a dúvida, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse perdão aqui não é o mesmo perdão que nós recebemos no começo da nossa conversão. Por exemplo, digamos que eu queira... não vai dar o exemplo. Eu era um criminoso. Pratiquei muitos crimes. Fui julgado. Aí o juiz, por graça e misericórdia, me perdoou de todos os meus pecados. Ok? Aí ele me convidou para trabalhar para ele. Aí um belo dia, eu falto do serviço para ir jogar bola com os amigos. No dia seguinte eu chego, onde é que você estava? Sai comer, né? Precisa divertir um pouco, fui jogar bola com os amigos, tal. Eles falam assim, olha, já que você confessou agora que você errou, foi jogar bola com os amigos, eu vou te perdoar. Então, o primeiro perdão foi o judicial. Ele pegou um criminoso condenado à morte e perdoou todos os pecados, perdoou ele inteiro. Agora, o outro perdão é o perdão paternal, não é? O perdão circunstancial de uma falha que eu cometi. Aí ele perdoa essa falha. Então, nós precisamos do perdão judicial uma vez só na vida, porque Cristo já morreu em nosso lugar. Isso já eliminou a nossa pena, isso eliminou o nosso prontuário lá na delegacia, na justiça, e zerou, não é? Pecados passados, pecados presentes, pecados futuros, tudo. Porém, agora, à medida que a gente vai vivendo, nós confessamos os nossos pecados e cremos na autoridade da palavra de Deus que diz que eles são perdoados. Cremos que eles são perdoados. Porque aqui fala, se confessarmos, versículo 9, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso. E a sua palavra não está em nós, porque ele diz que nós ainda temos a carne, e a carne peca. Mas é diferente, porque agora nós temos um advogado diante do Pai. E quando
quando pecamos, no capítulo 2 agora, capítulo 2 de 1 João, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, então é possível que o crente peque. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O que é propiciação? Ele que nos torna propícios diante do Pai, sendo o nosso advogado. É como se ele estivesse na presença do Pai e falasse, olha, o Mário foi lá jogar bola, faltou do serviço, mas ele está arrependido de ter feito isso. Então, estou representando ele aqui agora, para ele receber esse perdão. Então, são duas situações diferentes. Uma é você ser perdoado definitivamente de tudo para se tornar filho de Deus. A outra agora, sendo filho, você será perdoado como filho que é. Você não vai perder essa relação de parentesco com o Pai. Mas você tem responsabilidades agora. E quando você confessa que errou, ele perdoa você. É claro que ninguém vai sair dessa vida com pendências, né? Porque qualquer um vai chegar no fim e já vai ter acertado suas contas, essas contas passageiras e circunstanciais. Acertado que eu digo não pagando por elas, mas confessando. Por isso que eu digo que nós não pedimos perdão de pecados, nós confessamos os pecados. O perdão está garantido. Alguém levantou a mão aqui, o Michel. Era isso? Não. Não, eu esqueci de tirar. Obrigado pela resposta. Amém. A Jussara, ela levantou, mas tirou. Eu acho que ela não conseguiu fazer a pergunta ou Mas só por um acidente. Você consegue ler a pergunta dela, não? Não, não tem a pergunta aqui, não. Eu não sei o que foi que houve. Aqui não tem mais ninguém, não. Perguntou, né? Deixa eu ver se... O chat aqui... Pronto. Tudo ok. Então, ficamos assim? Pronto, Mário. Vou só... Deixa eu ver aqui, marcar o versículo aqui. Então, a gente fica no... Vou mostrar para você. Versículo 8, né? Isso é vento? Esse subiu aí, é vento? Uhum. Uau. Ah, aqui em casa é o vento. Tá dando para ouvir aí? Eu escutei um subiu aqui. Tá assim mesmo, né? Isso é gostoso dormir, né? Às vezes eu pego um canal do YouTube que tem vento, você encontra lá 10 horas de vento, 10 horas de ondas, 10 horas de trem, viagem de trem. Aí você põe o som e dorme. É uma delícia. Tem aplicativo para isso já. Mas então, qual você falou? 8, né? 3, 8. Ah, não. Espera aí. Esse aí, 3, 8, até onde você comentou. Na próxima a gente inicia no 9, correto? Isso. Não entres em questões loucas. Não dá. Oi, Lusitânia. Eu acho que tem nossa irmã Sara. Não sei se ela ainda está na reunião. Ela estava querendo fazer uma pergunta, mas não sei se ela disse que não conseguiu digitar. É só ligar o áudio aí, irmã Sara, se estiver ouvindo. Eu acho que Sara não está mais aqui, não, Lusitânia. Estou dando uma olhadinha aqui. Viu? Ela não está mais aqui. Saiu. O vento levou.
Então, tudo ok, irmão.